Já vou começar avisando que esse vídeo não é pra todo mundo. Se você não gosta de viagem, se você não gosta de acompanhar viagens, se você não vai pra nenhum desses lugares que eu vou falar, que estão na descrição e no título do vídeo, não assista, porque eu sei que vai ser um vídeo chato. Isso vai ser mais ou menos você sentar com alguém da família e ficar vendo o álbum de fotos. Eu vou falar sobre algumas viagens que eu fiz antes de começar a gravar os vídeos das viagens. Tudo bem, os vídeos que eu faço não são nada legais, não são nada interativos, eu ainda estou começando, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse negócio de fazer vlog. Mas esses de foto com certeza vai ser muito mais chato, que eu vou ficar mostrando as fotos e falando sobre as fotos e sobre os lugares e sobre as experiências que eu tive. Mas eu acho super legal, muita gente me pergunta sobre as viagens que eu fiz antes de começar a gravar, então, e eu também quero deixar isso registrado antes que a minha memória se acabe, então eu quero fazer esses vídeos. Então eu vou falar sobre o Chile, sobre o Peru, sobre o México, talvez eu fale também sobre a minha viagem sobre a Foz do Iguaçu, talvez Recife também, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas a princípio vamos começar com o Chile, que foi uma viagem que eu fiz em 2013, em novembro de 2013. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. A gente pegou um avião daqui de São Paulo até Buenos Aires e de Buenos Aires para Ushuaia. A gente começou a nossa viagem do Chile na Argentina. A gente pegou um cruzeiro que saía do Ushuaia e ia para Punta Arenas, um cruzeiro chamado Cruzeiro Australis. É um cruzeiro bem famoso que muita gente faz. Não é um cruzeiro barato, mas foi uma experiência com certeza inesquecível. Infelizmente, eu não tenho fotos do aeroporto, mas essa era a vista do avião enquanto a gente estava chegando em Ushuaia. Então a gente teve um problema na hora que a gente chegou. A gente reservou o hotel daqui do Brasil, antes de viajar para Ushuaia, obviamente. Mas quando a gente chegou no hotel, eles disseram que a reserva não tinha sido confirmada e que não tinha lugar pra gente ficar no hotel. O que estava acontecendo? Na época que a gente foi para Ushuaia, estava acontecendo um festival da Disney, uma coisa assim, que a cidade estava cheia. Então, provavelmente, eles pegaram aquela reserva, ignoraram a reserva e colocaram outra pessoa no lugar porque seria mais vantajoso para eles. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Aí o taxista que estava com a gente pegou a gente, levou em alguns outros hotéis e todos os hotéis estavam cheios pela mesma razão de que estava tendo o festival da Disney na cidade. Então ele pegou e levou a gente para o centro de atendimento ao turista e lá eles começaram a ligar para vários hotéis que não eram tão badalados e eles conseguiram um lugar pra gente na casa de Terê, que vocês vão. Então, depois que a gente se instalou lá na casa de Terê, a gente saiu para dar um passeio para ver pela primeira vez a neve, e onde o taxista indicou pra gente era um topo de uma montanha ou o começo de uma montanha, assim. Então a gente fez uma pequena trilha e era essa toda a vista que a gente tinha da cidade. Então a gente subiu um pouquinho, caminhou menos de 1 quilômetro e já conseguiu ver a neve. Essa era a trilha que a gente estava fazendo, lá no alto da montanha, como é que era ali a entrada. O taxista deixou a gente lá, a gente foi subindo, subindo, até conseguir encontrar as primeiras pocinhas de neve, como tá aí. Foi esse primeiro contato com a neve, que foi essa poça de água suja. Aí começou a nevar mesmo, dá pra ver bem a neve. Dá pra ver bem com o chuvisco da neve. E aí depois que a gente fez esse passeio, a gente desceu, tinha uma casa de chá, que a gente ficou esperando o taxista durante um bom tempo, que demorou bastante. E era muito bonitinho, era uma coisa bem... Olha que coisa linda. Aí a gente ficou lá um tempinho esperando ele chegar. Aí depois disso a gente foi pro hotel e dormiu. E esse é o dia seguinte, amanhecendo em Ushuaia, lá na casa de Terê, para vocês verem como é que amanhece o tempo lá. É uma coisa muito louca. Tudo com neve, o carro encoberto com neve, é uma outra vibe. E uma coisa bem tradicional, tanto do Chile quanto uma parte que a gente viu da Argentina, né, foi esse negócio de muito animal abandonado. Tá aí a fachada da casa de Terê quando a gente foi, né? Já deve estar bem diferente.
Então, a cidade é toda muito bonitinha. Ela parece ter saído de um filme, alguma coisa assim. É tudo muito, muito bonitinho, muito fofinho. As ruas desertas, quase ninguém passando. Mesmo eles falando que a cidade estava cheia, a gente quase não via ninguém. Isso daí foi um passeio que a gente fez, chamado o Trem do Fim do Mundo. Ele foi construído por prisioneiros no século passado, que Ushuaia era usado como presídio. Vários prisioneiros eram enviados para lá e eles faziam esse trabalho forçado, né? Então eles tinham que ir e construir todo esse trilho. Disseram que já foi reformado, que não é mais o trilho original, mas é um passeio interessante pela função histórica e pela paisagem, que é uma paisagem muito diferente, é uma paisagem completamente exótica, né? Você não vai ver uma paisagem dessa em poucos lugares do mundo. Realmente vale a pena fazer esse passeio. Se a memória não está me prejudicando muito, eu acredito que esse passeio tenha durado 1 hora e meia mais ou menos. E você tem duas opções: ou você vai e volta com o trem, ou você vai e fica no final da estação e contrata um passeio para dar uma volta em Ushuaia, conhecer os principais pontos turísticos, que foi o que a gente fez. A gente contratou um passeio que foi uma van que ele pegou a gente e foi levando em vários lugares. Isso já é a primeira parada da van que vocês estão vendo. Eles levaram a gente numa castoreira e eu não sabia, de fazer a menor ideia de que os castores tinham causado um baita transtorno ambiental. Não só aí no Ushuaia, mas em vários lugares no sul da América. Então, é bem interessante ver esse lado também. Isso aí são vários pontos que a van foi parando e a gente foi fotografando. Lugares, assim, espetaculares. Tem fotos aí que eu acho ímpar. Eu nunca vi umas fotos tão bonitas como essa, por exemplo. Eu acho essa foto maravilhosa. E a raposa. Foi a primeira vez que a gente viu uma raposa, então tem um book da raposa. Tinha várias raposas assim andando pela estrada, então não é incomum você ver raposa lá por Ushuaia. Vale muito a pena fazer o passeio para conseguir avistar um animal desse. Eles sempre recomendam para não chegar muito perto, aquela coisa toda, né? Porque é um animal selvagem, a gente nunca sabe se vai atacar ou não. Então, essas aí são árvores típicas de lá. E também o problema todo do castor é que ele é um engenheiro natural e ele derruba as árvores para poder construir barragem. Então, quando ele derruba a árvore, ele resseca a árvore, ele acaba com a árvore e vai construindo barragem, e isso acaba se tornando um grande problema. E essas vistas que vocês estão vendo são outras paradas que a gente foi fazendo. Algumas trilhas, mas assim, trilhas muito curtinhas, sabe? Nada desgastante, foi tudo bem rapidinho. Essas são fotos também muito bonitas de aves que tinham por lá, dos passeios que a gente estava fazendo. Eu vou parar de falar, vou deixar rolar um pouquinho das fotos para vocês irem curtindo, porque nada mais vai acontecer. São só esse passeio mesmo da van. Então, o ticket que a gente recebeu na época que a gente fez o passeio foi esse aqui. Tem os dois, né?
Provavelmente essas coisas que eu vou mostrar pra vocês pode ser que estejam diferentes, porque afinal de contas fazem 5 anos da viagem, né? E pra você entrar pra fazer o passeio do trem do fim do mundo, você tem que pagar o ingresso também dos parques nacionais, que você entra dentro do Parque Nacional do Ushuaia. Então você recebe esses boletinhos também. Não tem foto, mas nesse passeio a gente parava num lugar para tomar chocolate quente, que era de graça. E aqui eu tenho os boletins do chocolate quente, o nome do lugar. Tem aqui algumas coisinhas que eles têm lá. E aqui no verso tem o lugar onde fica. Essa foi a foto de uma fachada de uma galeria que a gente infelizmente não teve tempo de conhecer. Logo na sequência a gente foi conhecer o presídio do fim do mundo, que era o presídio onde ficavam os presidiários alocados, inclusive os presidiários que construíram o trem. E aí eles têm várias coisas, são vários pavilhões que eles dividiram os pavilhões em várias coisas diferentes, com temas diferentes. Então, na época que a gente foi, tinha uma parte que tinha ossos de baleia, alguma coisa sobre relacionada à fauna local e sobre a história marinha. E também tinha várias roupas, vários acessórios usados na época, tinha uma exposição de arte e tinha um pavilhão que ele foi todo conservado, pelo menos tentaram conservar da forma que era na época. Então é esse pavilhão que vocês estão vendo agora, e eles tentaram conservar o máximo possível para a gente ter uma noção de como é que funcionava o presídio. Tem uma área desse presídio que ela tá bem mal conservada, inclusive não pode entrar. Eles têm várias grades não deixando passar, que o estado tá meio ruim. Então eu acredito que realmente seja o estado original do presídio. As celas elas eram divididas. Alguns falam que era com 3 ou 4 pessoas, outros falam que eram 10, outros falam que eram individuais, então tudo depende muito, né, da perspectiva do narrador, de quem esteja contando aí a história. Então esse museu, ele é todo junto. Aqui isso aqui é um panfleto que eles dão lá, eu vou dar uma mostrada melhor na história para quem quiser ler, pausa o vídeo e leia o que está escrito. Então lá funciona assim, é o presídio, e cada pavilhão desse, onde era o presídio, funcionava o presídio, eles fizeram uma coisa diferente. Em um dos lugares eles preservaram o presídio, né, e em outros lugares eles fizeram outros museus ou sobre outras coisas. Então eu vou deixar aqui bem pertinho para, se você quiser ler, você dá uma pausada no vídeo e dá uma lida. Isso aqui também eles deram lá, que é sobre a história do presídio. Eu vou passar da mesma forma, se vocês quiserem ler, vocês dão uma pausada no vídeo. Finalmente o Cruzeiro Australis. Para você fazer esse passeio, eles exigem que você tenha um equipamento específico, e aqui tem todo o equipamento falando o que você tem que ter. Você tem que ter a roupa de frio completa. Isso aqui era o número do nosso quarto. E aqui tá grampeado, mas é o meu boleto de admissão aqui. Tem aqui a data de partida, ó, 3 de novembro de 2013. Isso daqui é um mapinha que mostra a rota que eles fazem. Isso aqui é um guia que eles deram da cidade de Ushuaia. Quando você vai lá confirmar a sua reserva, eles te dão várias coisas como essas. Então,
Não se preocupe que você vai ter acesso a tudo isso e atualizado, né? Porque o meu está, obviamente, 5 anos desatualizado. Então essa foi a primeira vista que a gente teve do cruzeiro, que a gente teve do navio. Essa parte toda aí é a parte do porto, que tem toda essa orla que dá para passear. É uma orla bem bonita, tem uns pássaros bem bonitos, mas é um pouquinho suja. Vocês vão ver uma sacolinha aí boiando junto do pássaro. Então, mas é bem bonito, vale super a pena. Tem uma vista lindíssima da cidade. Vocês vão perceber que o navio é um navio não muito grande, né? Ele não é considerado que nem um transatlântico que a gente está acostumado, né? Não tem piscina, não tem nada. É só o quarto mesmo. Para ele poder transitar tranquilamente nos canais, né? Que é onde ele vai transitando. Então ele tem que ser menor mesmo. Isso aí é a frente dele. Então, e ele balançou bastante, como a gente vai ver aí pela frente. Essa vista já é a vista da gente dentro do navio. A vista lá de cima, da parte de cima do navio. A vista da cidade, super bonita. Vale muito a pena entrar no navio só pela vista da cidade, que é bem bacana. Aí a vista do porto. Tá aí algumas fotos internas do navio, que eu me arrependo amargamente de não ter gravado na época. É uma pena que na época eu não estivesse fazendo isso, de gravar vídeo. O pessoal tava todo mundo super arrumadinho e a gente estava lá, né, ainda no ritmo aventura, a tripulação se apresentando. A gente saindo finalmente de Ushuaia e indo para o Chile, né, com a viagem do Chile começando na Argentina. Então vocês vão ver algumas fotos aí da saída do navio de Ushuaia. E a gente jantou, todas as refeições estavam inclusas no navio, óbvio, né? Não tinha muito onde você comer. E era uma refeição meio chique. Vocês vão ver 2 fotinhos que tem aí na frente com a refeição. E é muito ruim, gente. Sério. Eu fiquei muito chateada que a comida era super ruim do navio. Eu não gostei. E eu percebi que a comida do Chile não é uma comida assim, não é uma gastronomia muito rica, né? Com muito encantadora como é a gastronomia do Brasil. Mas ficou aí da experiência. Eu vou deixar vocês aí com essas fotos da gente saindo de Ushuaia. E a gente se vê no próximo vídeo, que dessa vez o próximo vídeo vai ser no Chile mesmo. Então, até o próximo vídeo.